Olá a todos, eu me chamo João Antônio Mantuan e darei prosseguimento na apresentação do módulo 1, abordando o tópico pontes. E por definição, pontes é a obra destinada a vencer obstáculos que impeçam a continuidade de uma via. Estes podem ser os rios, os lagos, vales, braços de mar ou mesmo outras vias. Neste último caso, a obra é classificada como viaduto. Uma ponte, em termos estruturais, pode ser dividida em três partes: infraestrutura, mesoestrutura e superestrutura. A infraestrutura é a parte da ponte por onde os esforços recebidos da mesoestrutura são transferidos para o terreno sobre o qual a obra está implantada. Os blocos, as sapatas, as estacas, os tubulões, etc., são os elementos constituintes da infraestrutura, assim como as peças de ligação dos diversos elementos entre si e destes com a mesoestrutura. A mesoestrutura é a parte do meio da obra, que é feita por pilares e estruturas metálicas. Cabe aos pilares receber os esforços da superestrutura e os esforços oriundos das ações sobre os próprios pilares, transferindo-os para a infraestrutura. A superestrutura é composta em geral por lajes e vigas principais e secundárias. Trata-se do elemento de suporte direto. Estes elementos têm características variáveis, contudo, têm a função principal de absorver o empuxo dos aterros de acesso. No âmbito histórico, as primeiras pontes foram construídas com estruturas bastante rudimentares e simples, e utilizavam-se de pedras e madeiras como materiais de construção. As mais antigas pontes de pedra foram construídas em Roma, empregando a técnica de arco aprendida com os etruscos, povos que viveram na região da Península Itálica. No fim do século XVIII, iniciou-se a fase de transição entre as pontes de madeira para as pontes metálicas. Transição esta que durou aproximadamente 40 anos. Já a primeira a ser construída totalmente em ferro fundido situa-se sobre o rio Severn, Inglaterra. E esta ponte foi construída em 1779, com um vão de 31 metros, de 15 de largura e com 59 metros de comprimento. Já as primeiras pontes treliçadas, totalmente feitas em aço, foram construídas nos Estados Unidos em 1840, na Inglaterra em 1845, na Alemanha em 1853 e na Rússia em 1857. Entre os anos de 1850 e 1880 foram construídas as primeiras pontes em aço no Brasil. A partir do século XX começaram a surgir as pontes de concreto armado. O concreto armado só veio a ser utilizado na mesoestrutura a partir de 1912, quando as pontes de viga e pórtico com vãos de 30 metros começaram a ser construídas. Em 1938, o concreto protendido começou a se difundir como material de construção de pontes, mas somente após o final da Segunda Guerra Mundial que ele começou a ser utilizado com frequência. Após abordar o caráter histórico, iremos falar um pouco da classificação das pontes. As pontes podem ser classificadas de diversas maneiras, sendo as mais comuns quanto à sua finalidade de utilização, material de construção, tipo estrutural, tempo de utilização e mobilidade do estrado. Quanto à sua finalidade, as pontes podem ser destinadas às rodovias, às ferrovias, às passarelas, às rodoferroviárias, etc. Podem também destinar-se ao suporte de dutos e até mesmo de vias navegáveis. Quanto ao material que são construídas, as pontes podem ser de madeira, pedras, concreto, simples, armado ou protendido, e metálicas. De acordo com seu tipo estrutural, as pontes podem ser em laje, em viga, em caixão, treliçada, pórtico, arco ou suspensa. Em termos de tempo de utilização, as pontes se subdividem em permanentes e provisórias. E por último, podem-se classificar as pontes quanto à sua mobilidade do substrato, que são as flutuantes, as corrediças, as levadiças, as basculantes e as giratórias. Aqui temos uma figura para ilustrar um pouco dos tipos de pontes, né? A ponte em laje, figura A ponte em viga, figura B, a ponte em treliça, figura C, ponte em pórtico, figura D, ponte em arco, figura E, e a ponte suspensa, figura F. Olá, boa tarde, me chamo Josué e eu vou dar continuação agora falando sobre sistemas estruturais. Então vamos falar em pontes, né? Pontes em laje, em viga, treliçadas, né? Pontes em pórticos, em arco,
ponte suspensa por cabos ou flutuantes móveis, né? Então, pontes em laje, né? As pontes em laje, por ser essa seção transversal desprovida de qualquer vigamento, seria essa dispersão, né, de peso numa laje só, num elemento, né, um bloco geralmente de concreto. E esse sistema estrutural fornece algumas vantagens, né? Então, a baixa altura dele necessária, uma boa relação de custo-benefício, né? Rapidez de execução, assim como uma aparência legal também, né? Uma forma estética arquitetônica bem bonita. E eles podem ser moldados no local, formas e tal, né? Concreto disposto, assim como obtidos a partir de elementos pré-moldados. Aí dou até o adendo na questão de concreto pretendido, de repente, né? Depende da aplicação dele. Então, mas os detalhamentos de forma e tal é uma coisa visual bem simples, né? É possível de pensar de como é feito. Mas a prática seria isso. Pontualmente falando, as pontes em laje se apresentam nessa disposição horizontal de blocos de concreto. Pontes em viga, né? Então as pontes em viga, como o nome diz, né? Seria uma ponte até simplista. A exemplo é uma tora de árvores jogada sobre o rio, onde seria essa tora uma viga e ela servindo como a, a estrutura propriamente dita. Então a principal característica dessa ponte é que a viga e suas vinculações ela não transmite o momento fletor dela, a superestrutura, para a infraestrutura, né? Que são os pontos de apoio dessa viga, no caso dessa viga ponte, né? Então pontes treliçadas, vários cartões postais, exemplo a ponte de Florianópolis ou a ponte de San Diego, né? Claro, estrutura mista, cabo de concreto, mas a gente vê muito uso de treliças, que são essas estruturas metálicas em forma de barras e nós, né? Onde os pontos e os ângulos são todos dimensionados de uma forma que tenha melhor aproveitamento, não só estético como estrutural. Então, formada por esse conjunto de triângulos, né, por semi-retas que articulam entre si e tendo as seguintes características, né? Todos os eixos são elementos retos e concorrentes entre os nós e as juntas. E a treliça propriamente dita é carregada somente nos nós, né? Então esse sistema tem duas vantagens. Que a primeira é que os elementos que só serão solicitados por cargas axiais. E a segunda é permitir alturas maiores com o menor peso de redução possível, né? Ou seja, claro, existe um custo de fabricação muito grande, isso é uma desvantagem, né? Assim como a pintura ressaltada em manutenção, seja por zincamento ou algum tipo de cobrimento, né? Já que é uma estrutura de metal, que vai apresentar, né, um contato à intempérie, até pela questão do cruzamento, né, desse fator estético, ou seja, se tem um custo grande para implantação, manutenção dele, só que o apelo visual arquitetônico, assim como a possibilidade estrutural, se demonstra como sim uma opção muito viável a ponte construída com treliças. Então agora pontes em pórticos, né? A principal característica é que a mesoestrutura dessa ponte, essa parte do meio que é feita por pilares, né, e estruturas metálicas, é solidarizada monolicamente à superestrutura, né, que é essa parte que situa acima dos apoios. Ou seja, não é necessário tanto apoio na questão de pilares, reduzindo o comprimento da flambagem. Ou seja, ela tem esse comportamento arredondado abaixo e esse arco, né, o uso até de um arco, se dispõe, né, vai ser necessário fundações inclinadas, os pilares também inclinados, mas eles reduzem muito o peso, assim como o próprio peso de estrutura ele atrapalha a estrutura, ou seja, tem que ser o custo-benefício dele estruturalmente falando se dá também ao peso que ele mesmo interage com ele mesmo. Então é necessário uma estrutura que seja positiva nessa relação. Então, quando você economiza, principalmente na área mais crítica e a área do meio da ponte, você reduz esse peso, né, por essa consolidação
da mesma estrutura com a parte da superestrutura, né? Ou essa aproximação. Então se faz, né? E é recomendado até quando se, quando se faz a ligação de uma área que não tem como colocar ou que não vale tanta pena a disposição de pilares abaixo, você faz o uso desse tipo de estrutura que são as pontes em pórticos, né? E é uma boa solução e tem um uso grande também, até mesmo no Brasil. Pontes em arco. Parecido com os pórticos, né? Se faz uso de arco pela questão do aproveitamento da estrutura, assim como a redução do peso, e sim, é um dos tipos de ponte mais antigo do mundo, né? A diferenciação aí, até um exemplo dessa imagem, seria que no meio da estrutura se faz uso de um apoio do arco, né? Então, sendo feito alguns arcos ao longo da estrutura. Principal vantagem arquitetônica. Se faz muito uso disso, até pela questão histórica, né? Essa cultura classicista, arquitetonicamente falando, ou até culturalmente. Então ele tira o proveito dessas cargas dispostas no arco, onde geralmente é feito de pedra, muitas vezes até sem uso de argamassas ou colantes para a disposição dessas pedras. E é um tipo de tecnologia muito legal, se usa não só em pontes, assim como em outros elementos arquitetônicos e estruturais, mas que tem uma utilização histórica muito grande aí. Exemplo usado, né, noticiado pelo uso dos romanos lá em 100 a.C. Então, mesmo simplista, é um tipo de ponta que se usa até hoje e que se faz muito bonito também a apresentação dela. Então, pontes suspensas por cabos. Nesse tipo de ponte, os tabuleiros, ou seja, a parte horizontal aí da ponte, ela é contínua e sustentada principalmente por cabeamento ou atirantes de aço, seja ela pêncil ou estaiada, né? Se faz uso geralmente de metal, cabos de aço mesmo, pela flexibilidade e extrema resistência, né? Então, ela se difere principalmente pela forma com que esses pences e formas de cabos são ancorados, seja aí feito por torres, uma, duas, três torres, dependendo muito da aplicação. E arquitetonicamente, historicamente falando, elas primeiro apareceram aí, um exemplo, na Alemanha em 1938, e uma das mais conhecidas também é a Ponte de Severin, em Colônia, construída em 1960, com um vão de 350 metros. Olá a todos, eu me chamo Fabiano e eu vou falar um pouquinho agora a respeito das pontes flutuantes ou móveis. Bom, alguns tipos de pontes são móveis, outras, como as pontes basculares ou levadiças, se abrem para cima para permitir a passagem de navios altos, assim como essa imagem no fundo do slide. Algumas podem girar lateralmente, outras ainda, chamadas pontes flutuantes, flutuam sobre a água. As pontes móveis são geralmente construídas para ficarem sobre cursos de água navegáveis, para que os botes e as embarcações possam atravessá-las. A ponte levadiça é o tipo de ponte móvel mais antigo, mas há muitos outros tipos, desde os que utilizam um elevador para levantar a seção móvel, até os tipos que submergem a parte móvel e os que enrolam esta parte. Bom, a respeito dos carregamentos atuantes, né, nas pontes, de acordo com o NBR 8681, estes carregamentos atuantes em estruturas de pontes podem ser divididos em três classes principais, que são elas podendo ser permanente, carregamentos variáveis e carregamentos excepcionais. No que diz respeito às ações permanentes, as ações permanentes são aquelas ações que permanecem constantes ou em pequena variação durante toda a vida útil da estrutura. Já as ações permanentes, elas são divididas em diretas
tais como o peso próprio dos elementos, né? Incluindo o peso próprio da estrutura e de todos os elementos construtivos, construídos permanentes e indiretos, como a proteção, os recalques de apoio e retração dos materiais. Ações variáveis. As ações variáveis são aquelas que apresentam variações significativas de sua magnitude durante a vida útil da estrutura, que são, no caso específico, se tratando de pontes, as forças devido à frenagem e à aceleração, a aceleração centrífuga, a ação do vento, a variação de temperatura e as cargas móveis. Estas ações podem ser normais quando possuem grande probabilidade de ocorrência para que sejam consideradas no projeto, ou especiais como ações sísmicas ou cargas acidentais de natureza ou intensidade especiais, que não ocorrem com tanta frequência quanto essas ações consideradas normais. Ações excepcionais. As ações excepcionais são aquelas que têm pouca probabilidade de ocorrer e com pouco tempo de duração, podendo ser desde choques de veículos, navios batendo, né, nos pilares, esforços provenientes de abalos sísmicos, choque de veículos nos guarda-rodas. E no Brasil, a ABNT define normas para cargas móveis em projetos de pontes. As normas mais recentes que abordam esse assunto datam de 1982. Bom, atualmente no Brasil, assim como no mundo, né, a gente vem observando uma grande diversificação nos materiais empregados na construção de pontes, uma vez que alguns desafios tecnológicos que no passado eram tidos como obstáculos, né, consideráveis para se fazer uma ponte, hoje em dia, com técnicas e materiais modernos, alguns desses obstáculos já não têm mais tanta dificuldade como era antigamente. Assim sendo, a opção do material a ser empregado na construção de uma ponte, em muitos casos, fica por conta da criatividade do próprio projetista ou de quem projetou, né? Seja o arquiteto, seja o engenheiro responsável pela obra. As normas regulamentares são as normas NBR 6118, a NBR 7188, a NBR 8681, dentre outras, regulamentam os procedimentos para o cálculo estrutural de pontes no Brasil. Apesar de estarem submetidas a ações dinâmicas, tais efeitos são consideráveis no cálculo de forma simplificada, com a aplicação de um coeficiente de impacto que majora os resultados estáticos obtidos, visando desta forma englobar o efeito das forças inerciais. Assim sendo, a gente busca nesse trabalho avaliar, em alguns casos específicos, se a adoção de coeficientes de impacto é uma estratégia que produz bons resultados quando comparados com os valores obtidos numa análise através de um modelo de elementos finitos, onde as ações inerciais e de amortecimento são consideradas. E por fim, temos as bibliografias utilizadas para fazer, né, esse trabalho, para fazer todas as pesquisas a respeito de pontes. A primeira delas é a ABNT, a norma brasileira 7187,
projeto de pontes de concreto armado e de concreto protendido, procedimento Associação Brasileira de Normas Técnicas Rio de Janeiro, de 2003. A segunda norma utilizada como referência foi a NBR 7188, que se trata de cargas móveis, em ponte rodoviária e passarela de pedestre. A terceira norma foi a NBR 6118, projeto de estruturas de concreto, procedimento. E a quarta norma utilizada foi a 8681, que se trata de ações e segurança nas estruturas. E por último, foi utilizada uma bibliografia, que foi uma tese aí de uma pesquisa.